prazer que inicio mais um webinar do IBRAC. Esse webinar tem um elemento especial que é feito em parceria com o Comitê de Mercados Digitais, Dados e Proteções de Dados, e do Comitê de Relações de Consumo, justamente para debater o que a gente aqui tem chamado de ECA Digital, que foi justamente o projeto de lei aprovado no mês passado, que refere, na verdade, ele reflete a Lei 15.211 de 2025 e foi sancionado somente em setembro de 2025. Ele cria esse marco regulatório para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente online. Então, ele traz importantes previsões e o desafio agora que a gente procura debater no seminário de hoje é justamente a implementação desse projeto de lei que foi aprovado, então, há poucas semanas. E para promover esse debate, a gente convidou o Davi Teófilo, que é gerente de projetos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, da ANPD. Davi, muito obrigada pelo aceite do convite. E do lado do IBRAC, para promover esse debate, trazer as perguntas, mas também vamos abrir aqui para toda a audiência fazer também considerações, comentários e trazer suas dúvidas. A gente tem a Marcela Matiuso, que é coordenadora do Comitê de Mercados Digitais, Dados e Proteção de Dados e também sócia do VMCA. A Lúcia Ancona Lopes de Magalhães Dias, ela é membro do Conselho Deliberativo do IBRAC, coordenadora do Comitê de Relações de Consumo e sócia do Magalhães Dias Advogados. Temos também a Sofia Kilmar, que é coordenadora de Mercados Digitais, Dados e Inteligência Artificial do IBRAC e sócia do Tosini Freire. E também temos a Patrícia Helena Marta Martins, que também é coordenadora do Comitê de Relações de Consumo do IBRAC e sócia do Tosini Freire Advogados. Então, pessoal, sem mais atrasos, gostaria já de passar a palavra para vocês e para o Davi começarem o debate. Obrigada, Silvia. Acho que o Davi dispensa maiores apresentações, gente, além do que a Silvia já disse. De novo, Davi, super obrigada por estar aqui com a gente hoje. Vou passar primeiro a palavra para você trazer, enfim, algumas questões iniciais, enfim, como que isso está sendo pensado, né, na agora Agência Nacional de Proteção de Dados. E aí eu acho que depois a gente pode seguir com algumas perguntas e algumas discussões. Combinado? De novo, super Combinado, obrigada pela Marcelo. presença. Obrigado a vocês, gente. Mais uma vez aqui nos eventos do IBRAC, sempre muito bom. Mas agradecer aqui o convite, é uma honra estar sendo moderada por tanta gente que admiro e que acompanha o trabalho há tanto tempo. E eu realmente acredito que nesse momento que a gente está do Eca Digital, acho que é muito importante a gente ter esses espaços de trocas e de angústias também, né? Quase uma sessão de terapia, assim, para lidar com tanto desafio que a gente tem aí pela frente. E acho que também a importância da gente estabelecer esses diálogos multissetoriais, tanto aqui com o setor privado, governo, sociedade civil, também a gente tem tentado estar nessas várias frentes. Só me apresentar brevemente, eu sou Davi Teófilo, sou gerente de projetos aqui do Conselho Diretor da Agência Nacional de Proteção de Dados. Toda oportunidade que eu tenho, eu falo com a boca cheia, assim. Mas é engraçado também que muito tempo eu corrigi as pessoas, né? Não é agência, é autoridade. E agora, toda vez que falam autoridade, falam, agora é agência, assim. Então, desafios aí das nomenclaturas. Eu trabalho atualmente no gabinete do diretor EAG Miola. Estou há quase 5 anos na NPD, tenho passagem aí por várias áreas dentro da instituição e estou há 3 anos no conselho diretor. E essa é a terceira vez que eu participei de algum webinário do IBRAC, espero que seja o terceiro de muitos que venham aí. E acho que vou tentar pegar aqui 15 minutinhos para poder dar um pouco do panorama geral dos principais desafios que a gente tem enfrentado aí, e também as oportunidades do ECA Digital. E também como que a NPD tem preparado para enfrentar esses desafios. Eu não costumo fazer disclaimers, assim, fala desse tempo que eu estou no serviço público, mas hoje eu acho que é importante fazer um disclaimer que a gente está num momento bastante preliminar ainda, né, de aspectos de mérito. Eu vou tentar trazer algumas coisas aqui, mais aspectos de preparatórios, mas esse disclaimer de que a gente ainda está nessas posições preliminares e que elas não vinculam o conselho diretor aqui da NPD. Eu dividi a fala em três prontos principais, que é um pouco do histórico do que a gente tem já de crianças e adolescentes e o que vem também junto com o ECA Digital, como que a gente está se preparando na NPD, um segundo ponto, e um terceiro que eu estava até batendo um papo com a Lúcia antes de começar aqui, com a Patrícia, desculpa, da necessidade de articulação e coordenação entre diferentes atores, regulamentos, instituições, é um pouco que eu vou tentar trazer aqui. Então, acho que começando aqui do histórico da NPD, acho que é um pouco chover no molhado, mas a LGPD já previa aqui um capítulo inteiro
de crianças e adolescentes. Então, a partir disso, desde o dia zero aí da atuação da NPD, a gente já estava olhando para esse tema de tratamento de dados de crianças e adolescentes, não especificamente a questão do tratamento de dados. E então é um tema que já está no nosso dia a dia há bastante tempo, e isso reflete, acho que, dois instrumentos principais que a gente tem aqui da LGPD. A agenda regulatória da NPD já previa que a proteção de dados de crianças e adolescentes como um dos temas regulamentares. Vou falar um pouco mais para frente em que pé que está esse item da agenda. E também a gente tinha um mapa de temas prioritários da fiscalização também, que já previa proteção de crianças e adolescentes também nesse mapa de temas prioritários. E a partir disso, acho que tem uma série de casos assim na fiscalização nesses 5 anos que refletem o esforço da gente proteger crianças e adolescentes nos ambientes digitais. Então, eu cito aqui, acho que especificamente o caso da nota técnica no número 50 de 2024 do TikTok, que já tangenciava algumas discussões sobre verificação de dados, sobre tratamento de dados de crianças e adolescentes. Então, acho que já delineava ali alguns entendimentos da LGPD e da autoridade sobre o tema. Então, acho que é bom dar um pouco desse contexto, assim, porque acho que o ponto de partida ele é muito diferente institucionalmente do que era quando a gente começou com a LGPD, né? A gente já tem aqui um histórico acumulado, a gente já está ambientado com alguns conceitos, a gente já. Então, assim, acho que, por mais que seja muito desafiador, acho que a gente já tem uma estrutura institucional rodando, regulamentos estruturantes funcionando, então acho que o ponto de partida sobre o tema aqui é bastante diferente de quando foi ali no início da LGPD. Isso nos conforta, mas também a gente precisa ainda de muitas avanços sobre o tema. E entrando aqui especificamente no ECA Digital, acho que é um consenso que ele constrói e traz elementos para um ambiente digital mais protetivo e saudável para crianças e adolescentes. E durante todo o acompanhamento que nós fizemos sobre o PL, na época que estava no Congresso, acho que a gente entendia que grande parte do PL era um PL também sobre proteção de dados de crianças e adolescentes. Então, essa foi sempre uma tônica que a NPD se manifestou em vários momentos do PL. E o que a gente tem entendido hoje é que, óbvio, eu vou entrar depois nos tópicos que não são de proteção de dados pessoais, mas naquilo que se refere a tratamento de dados de crianças e adolescentes, a gente entende que vem trazer um adensamento normativo, né? Então, aqui alguns conceitos, por exemplo, que já estavam em vários elementos assim da atuação da NPD. Então, eu cito aqui, por exemplo, o conceito de melhor interesse, né? Era algo que estava previsto já ali em alguma medida na LGPD, no próprio enunciado da LGPD, da NPD sobre hipóteses legais. E agora o que a gente percebe é que esse conceito tem elementos agora mais concretos, né? O ECA Digital, de alguma forma, traz concretude a um conceito que antes estava um pouco amarrado em instrumentos internacionais e coisas dessa ordem. Eu vou citar algumas outras coisas também, assim, que são de proteção de dados. Então, a definição, privacidade por padrão, que está prevista no artigo 7º, proibição de tratamentos que violam a privacidade e outros direitos, também no artigo 7º, a vedação do perfilamento para fins publicitários no artigo 16, e um outro também que é a restrição da finalidade dos dados coletados para fins de verificação etária. Então, aqui a gente consegue ver alguns elementos de proteção de dados pessoais. Mas aí, por outro lado, acho que surge aqui uma nova frente também daquilo que é criança e adolescente, é no ambiente digital, mas não é proteção de dados pessoais. Então, aqui pensando em alguns elementos, assim, né? Acho que regras sobre notas and takedown para conteúdo, supervisão parental, relatórios semestrais de provedores, loot box e regras para essas loot box, questões de embalagens de dispositivos. Então, acho que com esses novos elementos, tem um enorme desafio aqui, né, de encarar essas novas atribuições que não se relacionam diretamente com o tratamento de dados pessoais, mas que em alguma medida estão orbitando esse ecossistema regulatório. E acho que internamente o sentimento, assim, acho que a gente sabe do tamanho dessa responsabilidade, dos desafios que surgem com esse novo universo e ecossistema, mas um sentimento também da NPD muito honrada com essa tarefa e sabendo os desafios que é para a gente conseguir dar efetividade à lei da melhor maneira possível, né? Então, e aí entra um complicador maior ainda, que é tudo isso até março do ano que vem, pelo menos em alguma medida, né? E a partir desse cenário, então, que a gente tem aqui, né, do que a gente tem de histórico e o que vem de novo do ECA Digital, vou entrar na segunda parte agora de como que a gente tem se preparado para lidar com esse universo de coisas que chegam para a gente. É, então, como eu disse, a NPD acompanhou todo o PL durante sua tramitação, então a gente, em alguma medida, pelo menos dos temas que estavam antes do efeito FEL, que a gente estava acompanhando, tinha posicionamentos internos, tinha reflexões, óbvio que com o vídeo
do Felca surgem novas coisas, né? Acho que ele toma entram novos elementos ali que a gente não estava naquela época acompanhando no PL, mas logo em seguida a aprovação do PL, transformação da NPD em agência, a gente estabeleceu um grupo de trabalho interno buscando mapear quais seriam esses temas prioritários, né? Esse grupo ele foi dividido em quatro eixos principais, e aqui dois de um aspecto mais aqui finalístico mesmo, então normatização e fiscalização, acho que esses são mais óbvios do dia a dia, assim, e eu vou falar no próximo tópico. E aspectos de comunicação, a gente sabe que comunicar para esse novo público é muito diferente de comunicar para o nosso público. Então, acho que a gente tem que um esforço também de pensar novas formas de se comunicar, tanto com os novos stakeholders que surgem, também com o público e com os pais e com essa nova rede que surge de stakeholders para a gente, e articulação e coordenação com outros autores, que é o que a gente que eu vou falar um pouco mais para frente. E agora entrando especificamente na parte de normatização, sem ser eu vou entrar em normatização, mas primeiro eu vou falar de um item que não é de normatização, mas que a gente lançou na semana passada um radar tecnológico sobre verificação etária. Não sei se vocês, eu vou mandar no chat depois aqui também, que parar de apresentar, que é um documento exploratório que foi feito pela Coordenação Geral de Tecnologia e Pesquisa. Tá muito legal, assim, é um material bastante amplo e que está tentando explorar o que existe de tecnologia, não tem objetivo de ser normativo, não tem objetivo de apresentar uma solução, mas o objetivo mesmo é fomentar o debate sobre as soluções que tem ali, trazer materiais em português para a gente conseguir avançar com o debate. E agora, entrando especificamente em normatização, a gente, com esse grupo de trabalho, fez um mapeamento de quais a gente entendia que eram as regulamentações necessárias para do ECA digital e estabeleceu a necessidade de uma revisão da agenda regulatória. Na ou sexta ou segunda, ainda tô em dúvida. A gente abriu a tomada de subsídios que vai até o dia 3 de novembro, para revisar nossa agenda regulatória. Isso aqui eu queria muito pedir a colaboração de todos. Assim, é uma tomada de subsídios muito simples. São duas perguntas abertas para que possam se colocar demandas da sociedade. Então, acho que é importante também, mesmo coisas que talvez a gente não esteja visualizando, assim, de que são necessárias de regulamentar, que algum setor específico está tendo alguma insegurança, enfim, acho que é importante sinalizar isso nessa tomada de subsídio, porque para a gente a gente já tem total consciência disso, que não vai ser possível regulamentar tudo até março, e a partir disso a gente precisa priorizar algumas coisas. E a área técnica da NPD hoje estabeleceu três itens considerados prioritários nessa avaliação, na nota técnica que está na tomada de subsídios, que a gente entende que são muito importantes para o ECA Digital começar a rodar. Então, a área técnica apontou três itens. O primeiro seriam sobre conceitos gerais sobre a aplicação do ECA Digital, e aqui, pensando assim, acho que englobando tanto, até fazendo um paralelo de quando a gente começou no NPD, de fazer um guia dos agentes de tratamento para explicar a função do controlador, do operador, enfim, acho que aqui tem uma zona cinzenta de conceitos que é importante que a gente, de alguma maneira, dê algum desenho para eles. Então, citando aqui, por exemplo, a gente estava conversando antes de começar, a questão do acesso provável, questões outras do quais são os agentes, responsabilidades, enfim, que talvez um guia possa, nesse primeiro momento, sanar algumas dúvidas. Outro ponto que para a gente é quase condição para funcionar a estrutura do ECA digital, que é a aferição de idade, né? Assim, acho que a aferição de idade na estrutura do ECA digital ela é uma pedra bastante basilar para que funcione, para que a gente consiga dar efetividade para as outras obrigações. E um outro mais procedimental, mas que para a gente é muito importante, aí eu volto também de que a gente não parte do mesmo lugar de quando começou a LGPD, que são nossos regulamentos de fiscalização e dosimetria, né? Assim, eles são regulamentos que demandaram tempo, assim, para serem feitos, e agora a gente vai ter que revisitá-los, porque a área de fiscalização vai precisar aplicar dois regimes sancionatórios distintos, com algumas particularidades entre eles. Então, até levantando aqui, por exemplo, assim, acho que mais dúvidas do que respostas, é a complexidade também que a gente traz com esse sistema sancionatório. Então, trazendo um exemplo bem concreto, o ECA Digital prevê que as duas sanções mais gravosas, que é o de suspensão e bloqueio, só podem ser determinadas por ordem judicial. Por outro lado, a LGPD também prevê essas duas mesmas sanções que são aplicadas na via administrativa. Então, assim, pensando em situações que você tenha que aplicar para um mesmo objeto, a LGPD e o ECA digital, a gente vai ter que pensar formas de que a gente consiga operacionalizar esses diferentes
sistemas sancionatórios, né? Então, e aí acho que esse é um desafio enorme, tanto para a gente, acho que para todos os atores, acho que todo mundo tentando bater um pouco a cabeça como que fica isso. E aí acho que uma frente também que tem vindo nessa linha de normatização é a cooperação internacional. Tem muita gente no mundo fazendo de diferentes formas, mas fazendo. Então cito aqui a Inglaterra, a Austrália e outros países que também já têm leis com discussões sobre verificação de idade, que a gente tem tentado fazer essa troca. E aqui, voltando agora no guia sobre também normatização, mas a gente tinha o item da agenda regulatória que era de tratamento de dados de crianças e adolescentes. Esse guia já estava em fase quase de finalização, assim, ele já estava um guia bastante avançado, e com o Eca Digital a gente deu uma segurada, assim, para não lançar um material que nascesse desatualizado. Então, assim, é um guia que em algum momento espero que em breve ele saia tratando sobre o tratamento de dados de crianças e adolescentes e não do ECA digital, porque já era algo que já estava aí previsto na nossa agenda. E aí, por último, aqui na parte de normatização, a gente também está fazendo uma avaliação e esperando essa avaliação geral de divisão de competências. Assim, acho que, por exemplo, a questão de classificação indicativa parece fazer todo sentido ficar com o Ministério da Justiça, assim. O Ministério da Justiça faz isso há muito tempo, muito bem feito, reconhecido internacionalmente. Então, acho que tem aqui algumas camadas, né, de divisões de competências que elas ainda precisam ser feitas, e a gente aguarda aí algum ato ou manifestação do Poder Executivo também para traçar esse tratado de Tordesilhas aí. É, e aí, aqui só um pouco da lógica que a gente tem atuado na frente de normatização, acho que é muito importante, a gente tem acompanhado os debates sobre aferição de idade, depois a gente pode entrar melhor sobre isso, acho que tem aqui um desafio enorme, né, de compatibilizar as expectativas de diferentes ordens, e acho que é importante que a NPD, desde o seu dia zero, assim, tem no seu DNA que a NPD quer proteger direitos, é o mandato da NPD, mas a gente não quer viabilizar a inovação, não quer inviabilizar o uso da internet. E eu acho que a ferição de idade acho que é o mais claro, assim, de como a gente sabe que, dependendo dos caminhos que tomar para a ferição de idade, pode gerar comprometimento com a experiência da internet. Então, assim, acho que a gente está bastante ciente tentando enfrentar essas diferentes tecnologias e partindo da premissa de que também está no nosso DNA de regulação baseada em risco e que riscos diferentes demandam modelos em modelos de negócios diferentes demandam soluções diferentes, né? Então acho que é um pouco do que a gente pensa desde a LGPD e não vai ser diferente com o ECA Digital. Não tem uma bala de prata para aferição de idade, e aqui, como uma legislação baseada em risco, acho que a gente precisa balizar bem para compatibilizar aqui a necessidade de ter acurácia e segurança e também garantir, do outro lado, minimização e não ter uma coleta excessiva de dados pessoais. Isso tudo sem comprometer a experiência do dia a dia de quando eu vou abrir um determinado site, ter que entrar em mais uma nova camada de checagem. Então, acho que é um desafio enorme. Acho que tem aqui uma outra camada também de que tem um aspecto aqui até de concorrência, assim, de que a gente não pode inviabilizar a entrada de pequenos e médios nesses mercados para não gerar maior concentração ainda dos maiores que vão conseguir usar tecnologias avançadas. Então, acho que tem aqui um desafio enorme de compatibilizar esses diferentes interesses para a gente chegar em um modelo de regulação que contemple diferentes realidades, né? Então, e aqui até pensando assim também, de que o tanto que faz sentido, acho que está com a gente isso, é que a gente vai ter que compatibilizar a ideia de hipótese legal, de princípios, na discussão de aferição de idade, né? Assim, acho que toda essa discussão da LGPD de coleta de dados, minimização, enfim, vai estar tudo intrinsecamente ligado com a discussão de verificação etária. E por último, mas não menos importante, a gente também sabe de que existe um mandato da LGPD, ó, do ECA Digital, de que o poder público é um promotor de soluções técnicas. Então, muito além de regular ou de certificar tecnologias, existe aqui uma expectativa também de que o poder público, em suas diferentes frentes, também seja promotor de tecnologias de verificação de etária. E agora, já caminhando para o final aqui, falando um pouco de medidas de estruturação e ações em curso que a gente tem tomado, né? O Eca Digital, ele é um divisor de águas na história da NPD, assim, acho que isso, a gente foi transformado em agência, conferiu uma nova estrutura que trouxe 44 cargos e também criou uma nova carreira de especialista em regulação em proteção de dados pessoais e ambientes digitais e que vai prever 200 servidores. E a gente
quando a gente encara isso, a gente entende que é um investimento da sociedade brasileira e do Poder Executivo na NPD e que a gente, em alguma medida, precisa também responder à altura a esses anseios, né? Então, a partir disso, a gente tem algumas ações em cursos que são estruturantes para a gente conseguir tocar as novas demandas, que é revisar toda a estrutura organizacional, regimento interno, para incorporar esses novos cargos. É, a gente também teve um concurso temporário que foi feito recentemente para 213 vagas, que a gente está esperando as condições para poder nomear, e aqui eu falo de condições das diferentes ordens, assim, desde espaço, café, computador, coisas dessa ordem que a gente está aqui em muito diálogo com o Poder Executivo, com a MGI, com o Ministério da Justiça, para trazer condições físicas mesmo, assim, para a gente conseguir receber essas pessoas bem. E sobre o concurso, acho que é muito importante falar, assim, não é algo da noite para o dia. Ano que vem é ano eleitoral, a gente vai ter a criação de uma carreira, mas é muito difícil que até junho do ano que vem a gente consiga homologar um concurso, fazer um concurso, contratar uma banca, enfim. Então a gente sabe que essa mão de obra vem e que vai ser muito útil, mas até lá a gente tem buscado outras frentes, por exemplo, em diálogo com a MGI para novas estruturas de outros cargos para dar conta, junto com esses 213 temporários. E agora, o último ponto mesmo, acho que era o que a gente estava conversando aqui, né, Patrícia? Acho que um desafio enorme aqui, para além das discussões de regulamentação e de estrutura, a gente entende que é a discussão de articulação e coordenação, assim, acho que não tem jeito da gente, quando a gente pensa no Eca Digital e na estrutura que foi montada ali, a gente precisa de articulação para dar efetividade à lei, assim, a NPD não vai resolver sozinha, assim, acho que até a lógica que é pensado o direito das crianças e adolescentes, né, assim, de uma lógica de responsabilidade compartilhada, assim, acho que principalmente institucionalmente, aqui a gente percebe o papel de várias instituições, assim, então e no meio disso, a gente tem que articular dois ecossistemas bastante diferentes, né? Que é o ecossistema de proteção de crianças e adolescentes e o de direitos digitais, vamos chamar assim, do campo do direito digital. Eu tenho brincado, assim, que até nas agendas e nas conversas que a gente tem recebido, que a gente antes era uma cidade interior, assim, era microcosmo, assim, e com a entrada do Eca Digital, a sensação que a gente vira uma metrópole, assim, novos stakeholders, novas demandas, novos históricos e muita coisa, assim, de acúmulo dessa discussão que a gente está tentando se ambientar, conversar com todas as pessoas, todos os fóruns, todas as organizações novas de proteção ao trabalho infantil, proteção à sexualização. Então, assim, surge um novo universo, a gente vira uma cidade grande. E aí, aqui no campo, então, de crianças e adolescentes, a gente entende que é inevitável que a gente precise de cooperação aqui entre NPD, Ministério da Justiça, Ministério Público, Judiciário, Polícia, órgãos de defesa do consumidor, assim, acho que isso, a natureza do ECA Digital demanda isso, e a efetividade, inevitavelmente, vai depender da capacidade de integração que a gente tem com esses atores, né? Então, trazendo aqui um exemplo concreto, como que a gente vai lidar, por exemplo, com denúncias que podem chegar em diferentes canais aqui, então, chegando aqui para as polícias, para o Ministério Público, para a NPD, em que a gente tem o risco iminente de alguma criança. Como que a gente vai operacionalizar, né, essas diferentes competências? Já existem fluxos sobre isso, as pessoas já lidam com situações de risco iminente tanto por parte das empresas quanto do ponto de vista institucional. Então, acho que a gente precisa pensar, e a gente tem tentado pensar maneiras dessa cooperação institucional, mas também batendo um pouco nessa tecla assim, de que é isso, assim, a gente sabe que a competência é nossa, que nós vamos exercer, mas a gente precisa muito desse senso de corresponsabilidades aqui do poder público para a gente conseguir tratar da melhor forma essas demandas que vão surgir. E aí no ecossistema da internet, eu acho que ele é mais óbvio assim para a gente, mas aqui a gente tem LGPD, ECA, Marco Civil Digital, CDC, o ECA Digital e o ECA, né, os dois assim que de alguma forma tangenciam assim a discussão do ecossistema de regulação da internet e que também vai exigir uma série de articulação com esses atores, que é um ambiente que a gente já está um pouco mais habituado. E agora, prometo que é para fechar, que já estourei meu tempo, acho que aqui a gente tem separado assim, o desafio da NPD em duas frentes, né? Interno e externo. Assim. Acho que interno envolve que estrutura, regulamento, preparação do corpo técnico, contratação, concurso, aspectos bastante burocráticos que têm tomado um tempo enorme assim, para a gente pensar essas novas estruturas que vêm de ser uma agência, e também externamente, que são as expectativas absolutamente legítimas do setor, tanto dos regulados, quanto da sociedade civil, quanto do governo, da gente normatizar, fiscalizar, articular a cooperação.
Então a gente tem tentado se dividir assim nessas frentes, tanto interna quanto externa, para a gente conseguir dar conta de tudo. O que eu posso passar de mensagem assim, é que a NPD, desde do início, assim, sempre reafirma seu compromisso com diálogos multissetoriais, está no nosso DNA, está no DNA da discussão de regulação da internet no Brasil, assim, acho que é muito importante a gente estar em espaços da sociedade civil, do governo, da iniciativa privada, para a gente coletar nesse momento as impressões, as dores, os desafios. É só a partir disso que a gente vai conseguir pensar em regulação equilibrada. E eu acho que, acima de tudo, o compromisso da NPD com a prioridade absoluta e do melhor interesse e a proteção de crianças e adolescentes. Esse não é um tema simples, mas é um tema muito importante, eu acho que para o país. E aí, como eu já falei, acho que várias dessas mudanças exigem tempo e planejamento. Ano que vem é ano eleitoral, isso nos preocupa bastante. Mas a gente tem trabalhado com os recursos que a gente tem e a gente entende que consegue até março já conseguir, em alguma medida, trazer algumas orientações, pelo menos estruturantes, para o ecossistema. Assim, óbvio que vão ficar coisas, óbvio que a gente não vai conseguir priorizar, óbvio que coisas da LGPD vão ficar um pouco paradas, sim. Então a gente trocou, por exemplo, eu vou falar um pouco depois na pergunta, sobre, por exemplo, a gente decidiu que boas práticas de governança deveria descer um degrau da nossa agenda regulatória para entrar algo novo do Eca Digital. Isso é inevitável, assim, com o que a gente tem. Mas aí, por fim, acho que é curioso que a gente fala internamente, assim, né? Que a NPD vinha, a gente tinha uma força aí de fortalecimento institucional que estava 5 anos tentando todas as formas possíveis e não possíveis de fortalecimento institucional. E é uma honra e uma alegria enorme que foram as crianças e adolescentes que trouxeram esse fortalecimento institucional para a NPD. Assim, a gente achava que seriam vários outros temas, várias outras formas, e no final isso veio com um tema tão nobre, assim, tão difícil, com tantas camadas e com tanta responsabilidade, mas o sentimento, tanto do Conselho Diretor e da área técnica, é de muita responsabilidade mesmo para ligar com esse tema. E acho que é isso, a gente segue aí para a gente, vai ser ótimo, acho que escutar todo mundo, a gente fazer essa troca também. Já adianto para as perguntas, assim, que várias das perguntas eu já vou puxar o chapéu do não sei ou estamos olhando internamente, porque realmente não sei e estamos olhando internamente. Então, aspectos muito de mérito, assim, eu peço já desculpas de antemão, mas eu não consigo entrar nesse momento. O que que é acesso provável, se é I ou se é cumulativo, são essas coisas a gente está acompanhando, a gente está debatendo. Mas a gente ainda não tem posição, porque eu costumo brincar também que a lei está na sua primeira infância. E junto com isso, a primeira infância, a gente ainda está num momento muito de fazer algumas coisas muito básicas da primeira infância e que daqui a pouco a gente começa a engatinhar. Mas é isso, gente. Obrigado e fico à disposição aqui para a gente seguir, né, a conversa. Obrigada a você, Davi, pela exposição e pela sinceridade também, enfim, né? Porque é isso, é super complexo estruturar uma nova agência reguladora. Então, óbvio que ainda que a NPD existisse antes, e isso facilita muito o processo, também tem muita coisa que ainda precisa acontecer. Então, acho que é bastante compreensível que vocês não conseguem dar resposta de todas as coisas nesse momento. Mas talvez queria que, se você pudesse, né, você comentou que tem a tomada de subsídios aberta, e acho que é uma preocupação, especialmente, talvez, daquelas pessoas que não necessariamente, né, e aquelas empresas ou segmentos que não necessariamente são, assim, têm uma interação tão grande com criança e adolescente. É, e aí, como fica a regulamentação da LGPD no meio tempo, né? E você comentou, assim, do tipo, olha, a gente vai ter que talvez dar uma despriorizada, porque não existe isso de tudo ser prioridade, né? Assim, não existe. Algumas coisas têm que ser prioritárias e para que outras possam, para que outras possam não ser e vice-versa. Então, se você pudesse talvez comentar um pouco mais sobre isso, e assim, dentro dos temas do ECA Digital, o que que a agência está considerando como hiper prioritário para agora e como que isso vai concatenar também com as outras prioridades que já estavam listadas de regulamentação da própria LGPD. Acho que até do nosso ponto de vista aqui como IBRAC, isso também nos ajuda a nos organizar para tentar colaborar na maior medida que a gente conseguir com esses processos de regulamentação, de normatização e de diálogo. Claro. Super obrigado, Marcelo. Eu acho que assim, primeira coisa, acho que não tem nada batido
o martelo ainda, né? Então essa tomada de subsídios é muito, muito, muito importante para a gente mesmo, assim, de entender de diferentes setores mesmo quais são essas prioridades, porque às vezes a gente não consegue enxergar assim aquilo que está sendo muito prioritário para uma eventual adequação ou para um eventual setor, assim. Então, a gente a forma que a gente tomou hoje foi a gente usou o instrumento de tomada de subsídios para entender que não é um ato normativo em si, né? Mas óbvio que todos os nossos regulamentos eles vão seguir por todo o fluxo de regulatório que a gente segue da OCDE, análise, enfim, tudo que vocês sabem, consulta pública, audiência pública, esses espaços eles vão chegar. Tomada de subsídio nesse momento é mesmo para ajudar a gente a fazer o seguinte, é uma coisa muito básica, subir três e descer dois, assim, ou três, sabe? É um negócio bastante básico, que é o que a gente consegue fazer nesse momento. Óbvio que nada impede que se eventualmente esses novos 200 servidores cheguem e esses novos cargos cheguem, a gente consiga pensar outra repriorização, acho que isso não é algo longe do que a gente está planejando. Mas aí hoje, eu adiantei um pouco, mas a gente não, a área técnica, a Coordenação Geral de Normatização elencou esses três principais, que seriam conceitos gerais e definições do ECA Digital. Eu pessoalmente, assim, acho que realmente conceitos gerais e definições, um primeiro guia exploratório, acho que ele resolve muitas dúvidas dependendo do recorte que ele for feito. Óbvio que ele não tem força normativa, mas justamente por não ter força normativa é mais rápido para a gente conseguir fazer. Se a gente for seguir um fluxo aqui de um regulamento para principais conceitos, assim, a gente demanda. Só por ser lei das agências agora, não tem jeito mais de fazer consulta pública por menos de 45 dias, assim. Então, assim, são mudanças de prazo, e 45 dias, pensando que a gente está aqui em novembro, assim, março está logo ali, você tem aí no meio fim de ano, assim, não é um negócio muito realista para a gente chegar em março com algo. Então, eu realmente acho que, assim, várias dessas angústias, assim, eu espero que, e a gente vai trabalhar nisso, é que um primeiro guia pode, de alguma maneira, já trazer delinear algumas coisas. Outra coisa que é bastante importante também, que eu adiantei, é revisar o regulamento de fiscalização e dosimetria, assim, que eu acho que pelo menos não vai fazer outro do zero. Foi meio desesperador a época de fazer do zero um regulamento de fiscalização, dosimetria, que a gente já tem pelo menos o fluxo funcionando e que por mais que possam surgir novas, igual eu comentei, né, diferentes regimes sancionatórios, a gente ainda tem só que conciliar isso e não construir algo do zero. E o último, assim, que eu realmente não é mais um tema do que o formato, assim, que é a verificação etária. Assim, a gente está acompanhando aqui, a gente tem acompanhado o grupo de trabalho do Ministério da Justiça sobre o tema, a consulta sobre o tema, e a gente sabe que o Ministério vai nos subsidiar também sobre isso, e que a gente entende que ele é essencial. Assim, acho que sem a discussão de verificação etária, eu acho que grande parte das angústias hoje dos setores regulados vem justamente, vou precisar colocar uma verificação etária, né? Eu sou acesso provável, são questões, eu acho dessa ordem. E aí, o que é que a gente mudou de ordem? Assim, sugeriu a mudança de ordem, que seria descer o regras de boas práticas de governança, ali dos 50 da LGPD, e um outro que é descer o hipótese legal, consentimento, que aí eu acho que seria um guia. E aqui é muito menos mais por já existir várias orientações da NPD em diferentes formatos sobre o tema, do que pelo tema não tem importância, né? Então, cito aqui guia de cookies, nota técnicas, que a gente, de alguma maneira, já tem ali algo delineado sobre o consentimento. Mas aí, só para fechar, acho que é isso. Esses são o que a gente apresentou de sugestão. Isso não está batido mais uma vez, e a gente está super ansioso para escutar mesmo. Eu estou muito animado para ver o que vem da tomada de subsídios, porque a gente realmente não sabe onde está doendo nas pessoas, né? Então, acho que para vocês, acho que trabalham na grande parte do IBAC, acho que está em escritório de advocacia, acho que é muito importante, assim, de pedir aos eventuais clientes, parceiros, quais que eles têm, assim, que quando você olha a lei, aquilo que é mais urgente, assim, aquilo que traz mais dúvidas e traz esses subsídios para a gente, porque é só escutando por esses espaços que a gente consegue tomar melhores decisões. Perfeito, Davi, obrigada. Acho que a Sofia também tinha perguntas. Sim, acho que as perguntas vão ser um gancho bacana com o que você acabou de comentar, Davi. Eu vou fazer uma mais imediata, que aí talvez a resposta seja ainda não sei, ou ainda estamos pensando, e uma outra um pouco mais abrangente, mas as duas casam com o que você comentou agora sobre interlocução com outras autoridades e tema prioritário. A pergunta mais objetiva, e aí você até já tangenciou um pouco olhando para a classificação etária, mas conversa também com o nosso bate-papo antes de começar aqui o webinar. Existe uma
existe um olhar muito atento de diversas autoridades, né, sobre esse tema de proteção à criança e adolescente, porque é um tema, de fato, interdisciplinar, que alcança a competência de diversas delas. Queria te ouvir um pouco sobre se vocês já, para além do tema de classificação etária, já estão pensando, ou conversando, alguma interlocução com o Senacom, CEDIG, olhando para o tema de proteção da criança e do adolescente, das iniciativas que acontecem também naquela frente de um olhar para consumidor. É, e aí, a segunda pergunta é bem fácil: como que vocês estão olhando para a inteligência artificial, para esse público de criança e de adolescente, e também pensando em competências da NPD, regulação de IA, é um tema que está sempre em alta como uma prioridade, mas também é um tema difícil de regular. Por outro lado, a hipersensibilidade desse público, enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre. Super obrigado, Sofia. Acho que sobre essa parte mais de cooperação, a gente tem assim tentado ao máximo. A gente tem um acordo, né, de cooperação com, por exemplo, você citou a Senacom. Acho que a gente agora vai trazer novas camadas para esses acordos. A gente vai precisar revisitar alguns acordos, inclusive, assim, né, para poder incluir essas novas competências. A gente também tem tido um diálogo bastante próximo assim ao CGI-BR também, por entender que envolvem aspectos técnicos, operacionais de funcionamento da internet. O CGI é um órgão multissetorial, né? Então tem ali representação dos diferentes setores da sociedade, assim, justamente para a gente poder muito mais pegar a informação de funcionamento e medidas do que propriamente uma cooperação. Mas a gente segue assim nesse esforço de conversar com todo mundo. Acho que aqui também surgem esses novos players que a gente não tem contato, a gente está se movimentando para isso, que são as polícias, que estão lidando com isso há muito tempo, o judiciário, assim, as varas especializadas de criança e adolescente que estão fazendo isso. E aí um esforço aqui que entra um pouco nessa linha de capacitação também interna, é que a gente, logo que foi sancionado, a gente criou um ciclo de palestras interno do ECA Digital, que o objetivo é, sensibilizar o corpo técnico, assim, do tema, e também trazer um certo trazer pessoas que estão lidando com esse tema há muito tempo, de diferentes setores, para poder falar sobre o tema, assim. Então, esse é um esforço que liga um pouco com esse aspecto de diálogo interinstitucional, mas ainda acho que é, no momento, assim, nessas 3 primeiras semanas, aí 4 primeiras semanas, acho que a gente tem recebido muita gente, acho que tem construído esse plano de aproximação, assim, mas acho que a gente sabe que tem muita coisa ainda muito universo para conhecer. Eu estou conhecendo todo dia um novo fórum, um novo universo, uma nova organização, assim, é um universo muito amplo, muito rico, assim, de muitas particularidades também, tanto dentro do governo quanto fora. E aí, para fechar aqui, acho que dentro do governo também a gente tem tido um diálogo muito próximo com a CEDIG há bastante tempo sobre esse tema. Ricardo Horta tem tocado isso lá, assim, de várias frentes, a secretária Lilian também. Mas é um desafio enorme conhecer. E aí, a última coisa aqui sobre inteligência artificial. Sofia, assim, a gente tem acompanhado o PLD há bastante tempo, acho que desde a comissão de juristas, e a gente tem acompanhado também. Tem tido um esforço agora do executivo de fechar algumas posições, e a gente tem participado também. E a gente entende que é inevitável, né, que crianças e adolescentes entrem também nessa equação. Acho que é importante pensar a parte disso, mas de uma forma, sendo sincero, a gente não tem um posicionamento, assim, né, assim, de como que entra, mas a gente agora, óbvio que é nosso papel, inclusive, colocar a criança e adolescente no meio da discussão de inteligência artificial, né? Acho que cabe a gente também levantar essa bola. Obrigada, Davi. Eu queria pegar esse seu gancho, né, no sentido de estar muito aberto, e a gente agradece muito a agência de estar aberto a receber as contribuições, as reflexões que o mercado faz, e já deixo aqui para você duas reflexões. Acho que uma, como membro do nosso comitê de relações de consumo, aqui junto com a Lúcia, uma das grandes angústias, de quem atua na área é o fato do nosso sistema de proteção e defesa do consumidor ser descentralizado, né? Muitos órgãos atuando, e acho que o tamanho do nosso mercado consumidor justifica essa atuação descentralizada, mas, por outro lado, a gente sempre tem uma preocupação muito grande com segurança jurídica e uma uniformidade de posicionamentos, de entendimentos, de direcionamentos de todas as autoridades que são competentes, que possuem essa competência concorrente, mas que por vezes olham a mesma situação fática sob
perspectivas diversas. E isso gera muitas vezes insegurança jurídica, desconhecimento, desconforto e talvez deixe de colocar aí o Brasil num protagonismo mundial de novos produtos, novos negócios, novas tecnologias. Então, acho que já fica aqui a nossa sugestão do Comitê de Consumo para que nessas discussões, nesses diálogos com as outras agências, com os outros órgãos, a gente busque preservar essa segurança jurídica, todos colaborando junto, todos competentemente concorrentes para atuar no assunto, mas trazendo essa segurança para o mercado. E uma outra reflexão que a gente tem feito também, e queremos te ouvir nesse sentido, é uma preocupação, como você já colocou, muito grande em relação, à questão de mecanismos de verificação etária. Certamente, acho que esse é um tema, prioritário, e os diversos atores do mercado são uníssonos em dizer que esse é um tema que precisa ter uma definição setorial robusta, que precisa ser interoperável, que precisa ser feito em camadas, né? Não há uma solução técnica única, não há uma solução técnica infalível no que toca a mecanismos de verificação, de idade, e eu queria colher suas percepções sobre isso. É nesse caminho que os diálogos estão sendo feitos, que o tema será priorizado, especialmente considerando essa preocupação da agência que você coloca, né? Como a gente desenha todos esses mecanismos numa perspectiva de privacy preserving, né? Que é assim que a agência nasceu e é assim que continua. Então, queria te ouvir nesse sentido, essas primeiras considerações, por favor. Perfeito, obrigado, Patrícia. Eu acho que assim, para começar, assim, a gente tem como ponto de partida que não há uma solução única, né? Assim, acho que é isso. E aí, de novo, assim, a gente nasceu, tá no DNA da NPD a regulação baseada em risco, assim. Então, acho que não tem jeito de, na discussão sobre verificação etária, isso não ser levado em consideração. E é isso, a gente precisa de fato pensar formas, e acho que é um desafio enorme, 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 de balizar essas obrigações, dialogar com esses diferentes setores, pensando que existem diferentes aplicações na internet, diferentes tamanhos de empresa, diferentes riscos, né? Então, acho que, e ao mesmo tempo, um mandato de proteger essas crianças, né, no ambiente online. Então, acho que a gente precisa, de alguma forma, compatibilizar essas expectativas super legítimas, eu acho, aqui de ambos os lados, e acho que é, e aí pensando, né, de forma mais concreta, assim, acho que tá essa preocupação, assim, do mercado, acho que, e aí voltando, assim, que a gente, tudo que a gente vai fazer com o ECA Digital e tudo que a gente fez com o LGPD envolve todo o ciclo regulatório da OCDE, né, então, e isso envolve, mais uma vez, consulta pública e audiência pública. Então, assim, a gente, e a partir disso, a gente, óbvio que vai ser, a gente vai internalizar essas contribuições e a partir disso não tem jeito de a gente não pensar soluções que busquem equilibrar os diferentes interesses em jogo, assim, acho que a gente tem acompanhado, por exemplo, as discussões que surgiram de sociedade civil, assim, de como as preocupações com verificação de idade, eu acho que aqui a gente tem um monte de interesses que são genuínos, que são legítimos em jogo à mesa, e eu acho que o trabalho de uma boa regulação é justamente conseguir, em alguma medida, compatibilizar entre esses diferentes interesses. E mais uma vez, assim, acho que é uma preocupação muito, 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 muito que tem que ser ponto de partida para a gente não gerar maior concentração de mercado. Assim, acho que esse é um risco que ele é inevitável. Assim, então, talvez pensar aqui, né? E aí, de novo, pensar naquele papel do Poder Executivo como promotor de tecnologias de verificação de idade. Então, assim, a partir disso, a gente também não chegar em um cenário em que se uma grande solução tecnológica seja a solução para todas todo do nível de risco 1 ao nível de risco 10, você tem que implementar a mesma solução. Se você é do mesmo tamanho se é de tamanho diferente de uma empresa gigantesca, você tem que aplicar a verificação de idade. Eu acho que assim, o ponto de partida nosso é justamente tentar pensar esses equilíbrios. Como aí? Acho que é algo que a gente vai enfrentar na análise de impacto regulatório, na consulta pública, escutando os atores, porque acho que é isso, o ponto de partida da regulação, ele não pode sair com respostas, assim. Então, por isso que o processo regulatório para a gente, ele é muito importante, de chegar numa análise de impacto regulatório e perceber que, eventualmente,
o risco de implementação de uma determinada tecnologia é alto para pequenos e médios, então como a gente baliza isso? E acho que os subsídios que vêm do Ministério da Justiça vão ser muito importantes para isso. Acho que ficou eu por último, Davi. E acho que a minha pergunta toca ao tema da publicidade, mas pensando na pergunta anterior da Patrícia, e na resposta que você deu, eu chamo a atenção que tem aquele artigo 15 da lei, que inclusive impôs uma responsabilidade solidária a todos da cadeia, e que preocupa justamente porque não tem uma solução única e infalível. Então, eu estou aqui com, vamos dizer assim, o provedor do app que contratou a telefonia para verificar ou fez algum outro tipo de controle de verificação de idade, por alguma razão não deu certo, mas a empresa foi diligente, ela contratou, ela procurou realmente fazer o controle e a segmentação. Não sei como a NPD, assim, acho que tem que ter uma ponderação sobre isso, né? O que foi feito, quais foram as condutas adotadas versus o sistema meramente punitivo, né? Não sei, é só uma reflexão que surgiu diante de um cenário que não é infalível e que no final do dia pode ensejar responsabilidades bastante pesadas. Então, queria trazer essa primeira reflexão que veio agora com a pergunta até da Paty. O segundo aspecto que eu acho que talvez vocês tratem ou não nesse guia que você falou, um guia quase que orientativo, né? A lei acabou trazendo, ela não trouxe só o tema do perfilamento, no que tange a publicidade, acabou trazendo uma regra geral, que é bastante ampla e genérica, que é a relação às publicidades que eles chamaram de predatórias, injustas ou enganosas, e que pode ser objeto de questionamento pela vítima, pelo MP, entidades representativas, e isso nos preocupou, porque é bastante subjetivo o que seria uma publicidade predatória, o que é predar, né? Assim, é algo que preocupa o mercado e preocupa sobremaneira quando a gente está falando de acesso provável, e hoje a gente tem empresas que usam muito segmentação. Só que segmentações de audiência. Imagine também, imagine você o tema dos influenciadores digitais. Como é que nós vamos ter classificação indicativa? Né? A classificação indicativa, ao meu ver, ela veio muito para discutir o conteúdo do serviço, né, do produto. E a publicidade poderá ser inserida nesse ambiente. Não tem classificação indicativa para publicidade. O que eu quero dizer mas a gente vai olhar a classificação indicativa para pensar no anúncio, para pensar no direcionamento, pensar em tudo isso. Mas preocupa a questão de como isso será visto. Teremos maior restrição, então, de liberdade de anunciar. Imagine influenciador, que nem eu falei, digital. A gente lida com o quê? Com a audiência desse influenciador, que é majoritariamente adulta, mas se você tem um canal que é 100% adulto, às vezes também, por vezes, de um influenciador é bastante difícil. Não sei se vocês pensaram sobre isso, como vocês pensam, para que a gente tenha um pouco mais de segurança e não comece a ter ataques de que, poxa, qualquer conteúdo ele se torna realmente predatório, abusivo, enganoso, ou que ele está ferindo a questão do direcionamento, ampliando-se, seja porque a verificação de idade não é possível em determinado, não sei como a gente vai fazer com o influenciador digital, né? Assim, pensando na vida prática. Queria mais ouvi-lo, nem sei se você tem resposta para isso, mas acho que é um mundo novo. Obrigada. Perfeito, Luciano, obrigado. Não, acho que não tem uma resposta muito objetiva, assim, mas acho que dá para a gente pensar algumas coisas que eu fiquei pensando enquanto você falava. A gente, em alguma medida, a LGPD não traz comandos claros, assim, sobre publicidade dessa ordem que traz o ECA digital, né? Acho que é uma legislação mais aberta e principiológica, mas em alguma medida a gente já estava ali, assim, em alguma medida você vai discutir hipótese legal, você vai discutir princípios, então, assim, é um tema que tangenciam, mas a gente hoje não tem grandes posicionamentos assim específicos sobre publicidade. E eu acho que é um desafio enorme mesmo, assim, principalmente esses conceitos abertos, né, como você bem colocou, assim, né, de como que a gente dá concretude a esses conceitos. E aí, de novo, assim, vou ser meio repetitivo, mas acho que essas questões, por exemplo, assim, isso não estava
assim, quando eu entrei aqui na chamada, não estava no radar, assim, sabe? Essa discussão. De sinalizar isso numa tomada de subsídios, até para eventual guia que venha a ter, se, por exemplo, tangenciar esses conceitos aí, por exemplo, tentar explorar algum pouco de os moldes dos nossos guias, muito mais do que dar uma resposta muito clara, geralmente eles trazem alguns exemplos contextuais que delimitam. Então, assim, eu sei que, por exemplo, no. Ai, é o guia de Cooks, eu acho. Tem exemplos, assim, por exemplo, de criança e adolescente, de trazendo alguns exemplos, sei lá, de ultraprocessados, direcionamento Então, assim, a gente traz alguns desenhos, assim, por meio dos guias orientativos. Eu posso ter mandado, tô tentando lembrar qual guia que é aqui, não tô lembrando. Mas a gente tem alguns exemplos que tentam trazer esses conceitos abertos a uma maior concretude e botar eles um pouco no chão, assim, né? Porque esses conceitos mais abertos você pode puxar ele tanto para um lado quanto para o outro, enfim, acho que isso eu entendo assim a angústia de como que você consegue interpretar, mas é isso, acho que uma forma muito concreta aqui da gente endereçar isso é realmente receber esses subsídios, a nossa tomada de subsídios, que está dando insegurança para o setor, o que está faltando definir, de quais são as angústias ali, para a gente, a partir disso, poder refletir internamente, assim. Perfeito. E, Davi, eu queria só puxar talvez um fio de um tema que você falou antes e que vou tentar fazer uma analogia aqui, tipo uma comparação mesmo. Quando você estava falando da questão de verificação etária, né? E que talvez até tenha uma questão meio concorrencial aqui sobre, tipo, como que você promove isso meio na medida correta e ao mesmo tempo garante o cumprimento do mandamento legal que está lá na lei, porque, enfim, a NPD vai ter que fazer isso. É, e aí, qual que é a estrutura, né? Tipo, porque é uma estrutura tecnológica, no fim, que precisa ser desenvolvida para atender isso. E eu fiquei pensando, assim, e tipo, eu tô pensando aqui meio alto, tá? Mas que essas discussões, assim, elas aconteceram em alguns outros momentos. Por exemplo, acho que ela tá muito refletida na estrutura que a gente criou, né? A gente, eu digo, o Estado brasileiro, com o Pix para, por exemplo, o pagamento instantâneo, né? Aquilo foi uma opção do Estado de falar assim: olha, a gente vai criar aqui uma estrutura centralizada e vai dar acesso a todo mundo para poder dialogar com essa infraestrutura, mas ela está pronta. A estrutura está pronta ela própria, né? E a gente vai garantir acesso. É, eu fico me perguntando, assim, eu não sei, tá? Se isso é algo que está na mesa, assim, na discussão de verificação etária, né? Porque acho que o MJ chegou a comentar em alguns momentos do tipo, talvez faça sentido ter uma centralização disso na mão do Estado, etc. Mas acho que também surgem várias preocupações aí, né? Acho que especialmente da sociedade civil, no sentido de falar assim, putz, tá bom, mas verificação etária não precisa ser necessariamente uma base centralizada de identificação social de todas as crianças e adolescentes. Isso provavelmente seria contraditório com a LGPD. Então, não sei, assim, se isso já foi uma discussão que apareceu, assim, se é algo que vocês colocaram no radar como um tema para ser endereçado. Acho que, obviamente, você não vai ter resposta para me dar, assim, né? Do tipo, sim, vamos fazer exatamente isso. Mas um pouco se essas reflexões já começaram a aparecer, sabe? Sim, nossa, eu acho que começaram, Marcelo, e tem uma coisa assim que eu já escutei, assim, gente, isso não é uma informação oficial, tá? Que o Govinho, assim, eu gosto muito da ideia do nome Govinho, assim, que seria um GovBR para crianças e adolescentes, assim, né? Uma infraestrutura pública digital aqui voltada para crianças e adolescentes, e eu gosto muito do nome, assim, acho o Govinho espetacular. E acho que é isso, eu realmente acho que essa ideia de promotor, assim, né, de que parece, eu realmente penso que é muito importante. E ao mesmo tempo é isso, né, Marcelo? Assim, vários históricos aí que a gente tem no campo da proteção de dados também, de bases centralizadas, cruzadas e que vão até o STF, viram direito fundamental. Então, assim, acho que tem um desafio enorme mesmo, assim, é isso, tem uma. Acho que, ao mesmo tempo que é muito importante pensar em soluções públicas, eu sou muito a favor, acho que é muito importante também pensar, assim, aí até casando, assim, naquela discussão do quanto que você precisa compatibilizar, né? Assim, o quanto de dado, porque também você pode pensar uma forma de uma tecnologia em que você consiga mandar só um sim, é a Marcela, do que propriamente. Então, assim, acho que tem algumas formas de pensar. Acho que a gente propriamente, né? Assim, pensando em parte de infraestrutura, a gente não tem
lidado diretamente, mas acho que o grupo de trabalho do Ministério da Justiça, eu acho que para mim faz mais sentido assim, esse tipo de estrutura vinculada ao executivo do que a gente, né? Assim, mas é isso, não é nada oficial, mas o que eu sei é que realmente o governo tem batido cabeça aí para pensar soluções e mais uma vez assim também, eu acho que mesmo que venha uma ótima solução no cenário ideal, que venha uma ótima solução do governo, acho que é importante também assim que você tenha multiplicidade também, né? Voltando àquilo, não há uma bala de prata, mesmo que seja pensado uma ótima solução, infraestrutura pública que funcione bem, acho que é importante também ter outras coisas, né? Acho que são coisas que andam junto. E até uma coisa, Marcelo, assim, que acho que entra um pouco disso, assim, que tem discutido surgiu toda uma discussão, né, sobre a quantidade de dados para fazer verificação. E eu acho que é muito bom lembrar do artigo 13. Óbvio que ele é um artigo que, para dar efetividade a ele, ele demanda, enfim, que isso seja internalizado, mas ele veda o uso dos dados pessoais que são coletados para verificação etária, assim, para outra finalidade. Então, assim, acho que é uma vedação, ela ainda é uma vedação, acho que mais em abstrato, né, aqui, mas, assim, acho que se esse artigo 13 de fato funciona, a gente pensar, existem outros cenários também de tecnologia, assim, não ficar tanto nessa dualidade entre minimização, coleta acessível, enfim, acho que tem outras zonas cinzentas aí para a gente enfrentar, sabe? Perfeito, obrigada, Davi. Queria só checar, pessoal, fiquem à vontade se vocês quiserem tanto levantar a mão, quanto eventualmente escrever alguma dúvida, alguma pergunta aqui no chat, enfim, tem um botãozinho aí do chat para ser para ser utilizado. Acho que aqui da moderação a gente ainda teria algumas provocações para fazer, mas se alguém da plateia quiser também se manifestar, tá totalmente convidado, tá bom? Não sei, Patrícia, se você queria fazer uma próxima pergunta enquanto a plateia se anima. Claro que sim. Eu reforço aqui na qualidade de representante do nosso Comitê das Relações de Consumo, Davi, essa importância que você comentou de dar concretude para conceitos abertos, que o ECA Digital trouxe, e uma angústia, na verdade, de uma rapidez imensa, né? A gente tinha aí uma previsão de uma vacácio de 1 ano, acabou sendo 6 meses, março já é amanhã, praticamente, e muitas das previsões que estão ali, constantes no ECA Digital, dialogam de um lado com o Código de Defesa do Consumidor, mas por outro lado, trazem novos conceitos. A gente não tem, por exemplo, o conceito de publicidade predatória, com esta definição no CDC. Lá no CDC a gente tem a publicidade enganosa e abusiva. Então, acho que aí nesse trabalho que vocês estão fazendo de organização desse novo macrosistema, né, da proteção da criança e do adolescente, no ambiente digital, vai ser muito importante, trazer essa concretude para os conceitos. E um outro ponto é a questão, das diferenças dosimetrias, em termos de infrações, de processos administrativos. A gente tem uma previsão expressa, no código e dentro do sistema de defesa do consumidor sobre os processos administrativos e as penas ali aplicadas, inclusive com a pena de multa e no ECA Digital uma outra regra. A gente já passou por isso quando teve a discussão do Marco Civil, da internet, e se as previsões lá constantes em termos de fiscalização regulatória poderiam ser aplicadas pela Senacom ou não, e no final a gente tem até uma orientação lá da Senacom que diz que sim, que a Senacom pode ser um órgão que aplique as sanções administrativas previstas no Marco Civil da Internet. Você acha que a gente caminha também para essa sobreposição, talvez seja a palavra, de competências, diversos órgãos, e aí, notadamente, a Senacom também tendo competência para aplicar as sanções administrativas previstas no ECA Digital,
sem prejuízo de um processo administrativo também em tramitação na NPD. Eu vejo isso com muita preocupação. De novo, a gente precisa assegurar a segurança jurídica para os atores do mercado, essa sobreposição de processos, investigações, autuações, ela é muito ruim para os diferentes atores aí. Então, peço a sua consideração especial nesse estudo que vocês estão fazendo nesse sentido. Patrícia, acho que mais dúvidas do que certeza, mas pensando assim, acho que tem esse ato do executivo que, de alguma maneira, ele vai, enfim, definir, acho que de alguma forma mais clara também alguns pontos. Então, pensando aqui de uma forma, assim, totalmente papel de pão mesmo, assim, mas, por exemplo, a questão de loot box, por exemplo, assim, né, que envolve games, por exemplo, assim, em alguma medida me parece que está um pouco ligado, assim, né, o papel de atuação ali da Senacom, enfim, não sei, pensando, mas eu realmente acho que, assim, acho que tem uma. Acho que o desafio maior aqui é como que vai se dar essa relação dos diferentes regimes com o judiciário e com o Ministério Público, do que acho que a gente tem refletido mais sobre como construir fluxos para essas medidas do que propriamente para essa sobreposição. Eu não consigo ver sobreposição. A gente tem trabalhado muito bem assim com a Senacom, até hoje com a LGPD, por exemplo, a gente nunca teve grandes problemas, tem funcionado muito bem a cooperação. A gente tem um acordo de cooperação, estamos embaixo do mesmo chapéu do Ministério da Justiça. Então, assim, a gente nunca teve problemas mesmo, assim. Acho que tinha preocupações dessa ordem também quando a LGPD saiu, né, de como que seria, e, enfim, e acho que as coisas têm se ajeitado bem. A gente tem um novo Senacom, uma pessoa que tem uma relação próxima com a NPD também. Então, acho que essas coisas são alinhadas com conversa, diálogo, cooperação institucional. Eu acho que. Mas é isso. Agora, sobre os PROCONs, assim, que você conhece muito melhor que eu, e sobre os 5.000 e poucos aí, acho que é um negócio que envolve outras coisas que não só o ECA Digital e a LGPD, né? Acho que é um pouco do modelo que a gente escolheu assim para defesa do consumidor, que eu acho que traz alguns desafios assim, mas que também hoje, pensando com a experiência da LGPD, eu acho que são problemas mais em abstrato do que de fato concretos de conflito de competência, por exemplo, entre o organismo de defesa do consumidor e a gente, sabe? Desculpa se eu puder complementar aqui, Davi, eu acho que tem uma pena que foi trazida, que a gente lutou muito para ter na atualização do decreto 2181, que regulamenta as sanções do CDC, e que o ECA Digital trouxe, que é a pena de advertência. A gente fala bastante, a gente está aqui preocupado com a dosimetria e está preocupado porque o ECA Digital trouxe uma multa máxima de 50 milhões, quando nós hoje estamos sujeitos a uma multa máxima no momento, sei lá, de 15 milhões, né? É uma diferença extremamente substancial e que precisa ser, de alguma forma, pensado e levado em conta. Mas o que me chama a atenção e nos deixa, assim, de certa forma, bastante feliz, né, é que foi trazida a pena de advertência com adoção para correção em 30 dias. Me parece ser uma medida importante, sobretudo numa fase de implementação de norma, de conceitos, né? A gente vinha falando desses conceitos abertos, em outra passagem lá, a UECA fala sobre conteúdo impróprio, inadequado ou proibido. Impróprio e inadequado pode vir ser bastante vago também. É, e proibido, tá claro que é proibido, né? Mas o que é inadequado e impróprio, acho que entra na linha do que você falou, né, Davi, de os guias tangibilizarem, exemplificarem, com base na experiência pretérita também, do que já foi entendido como inadequado, mas chamar atenção para nessas interações ter isso em mente. Existe hoje, felizmente, essa pena de advertência que, infelizmente, no decreto 2181 não foi possível colocar porque o CDC, a lei geral, não prevê. Então, só deixar essa mensagem que, tanto isso que a Paty falou das grandes diferenças de dosimetria, quanto acho que tem outras alternativas boas aqui também no ECA Digital para endereçar, principalmente numa fase de implementação de lei. Perfeito, Luci. Eu acho que é isso. Um exercício até contrário assim que eu faço, que é se a gente
se as competências do ECA Digital tivessem em outro lugar que não é NPD, né? E aí você pensa numa situação que você tem uma discussão sobre tratamento de dados de criança e adolescente, e você tem o ECA Digital. Então, assim, que bom que isso está debaixo do mesmo chapéu, assim, para a gente justamente olhar para o regulamento de fiscalização de dosimetria, por exemplo, e compatibilizar essas diferentes ordens. E acho que é isso, eu acho que é super natural que tenha uma angústia do mercado, né, do setor privado nesse momento, assim, mas eu acho que é muito bom a gente pegar o histórico, assim, de atuação da NPD, que a NPD não saiu multando de 50 milhões, assim, também, assim, acho que isso não é uma prática do modo institucional, a sanção de advertência, a gente usa advertência aqui para várias ordens de atuação, tanto no setor privado como no poder público, e eu tô totalmente de acordo com você, Lúcio. Acho que nesse momento, assim, inicial, acho que faz muito sentido, assim, ir numa lógica de regulação responsiva, de tentar entender também, porque acho que tá todo mundo aprendendo, mas, ao mesmo tempo, entendendo também que a gente agora tá lidando com outros tipos de problemas, assim, né? E problemas outros que exigem respostas outras também, assim, a gente está lidando aqui pensando em casos de risco de vida, de crianças e adolescentes, ou, enfim, coisas dessa ordem que, assim, mudam muito, assim, é uma preocupação nossa interna, é uma preocupação de como que a gente vai lidar psicologicamente com algumas coisas que vão chegar, sabe? Assim, é uma questão muito concreta mesmo, de como que a gente vai entrar em um novo universo e que é um novo universo também, que algumas vezes, assim, é óbvio que a advertência é muito importante, ela é essencial, mas vão ter situações com o ECA digital que, assim, preparar, acho que é tanto do setor privado quanto do setor público, assim, para uma cobertura muito maior dos jornalistas para situações dessa ordem, o que foi feito pela empresa. Enfim, acho que vai ser um cenário novo de expectativas, né? A sociedade entendeu a importância dessa legislação, a sociedade bancou, ficou uma semana, assim, de jornalismo integralmente cobrindo discussões de crianças e adolescentes. Então, acho que é super importante a gente seguir numa linha de regulação responsiva e calibrar as sanções, mas também saber que os problemas que surgem também são de outra ordem, assim. Isso demanda, acho que, novas formas, assim, de Sim, e o pensar. próprio artigo 6º arrolou situações que são diferentes de gravidade, né? Assim, a gente tem situações de ordem muito mais grave, como você ponderou. Mas está super claro, Davi. Marcela, não sei, o Davi já ficou aqui mais de hora com a gente. Não, eu acho que certamente a gente poderia ficar aqui mais uma hora inteira falando de várias das questões, mas enfim, Davi, a gente sabe que você tem outros compromissos e acho que foi super útil para a gente ter esse diálogo, também estabelecer essas primeiras conexões. Acho que é muito importante para a gente também saber que a NPD está aberta a de fato ouvir assim, onde o calo aperta, né? Por favor, nos digam, porque isso ajuda a gente a se organizar para pensar em regulamentação e tudo mais. E acho que certamente não vai ser a última conversa que a gente vai ter com você sobre o tema, mas a gente queria agradecer muito a disponibilidade e, de novo, ficar à disposição aqui também do nosso lado, se, enfim, para futuros debates, futuras discussões, acho que teremos algumas, né? Então, do nosso lado, conte com a gente. Perfeito, Marcelo, muito obrigado a todas vocês. Muito bom assim, ser moderado por tanta gente que eu admiro. Estou vendo aqui o André que está na audiência também, que conhece muito bem do tema também. Então é um prazer trocar aqui com vocês. Eu fico à disposição, é a terceira vez, espero que a terceira de muitas aí. Eu sempre tinha uma piadinha com o negócio do IBRAC, quando ele fala em evento do IBRAC, do Instituto Brasileiro de Cachaça, né? Assim que você joga no Google, aparece o Instituto Brasileiro de É a Cachaça. Eu primeira acho coisa que aparece. e é muito bom, mas agora façam um exercício. Abram o ibrac.net aí agora, por favor, gente. É a última pra gente fechar. Eles já estão adequados ao Eca Digital. Olha aí, ó. Ai, gente, Enfim, excelente. obrigado, gente. Eu fico à disposição por aqui. Sempre um prazer e uma alegria mesmo. E a gente está aberto aqui, tanto para eventos, reuniões, enfim, para a gente. Acho que está todo mundo aprendendo junto e acho que essa postura não poderia ser diferente da NPD mesmo, de estar aberto a ouvir, escutar, aprender e chegar no. Tentar balizar todas as expectativas super legítimas, né? Acho que são expectativas legítimas de todos os lados que eu acho que é importante a gente chegar nesse mínimo comum aí. Eu fico à disposição mesmo aqui para a gente seguir trocando. Mas, Perfeito, Davi. Oi, Marcelo, se eu André. puder, já que eu fui mencionando, Davi, prazer ter você aqui. Eu só queria, eu tenho participado e ouvido várias, tantas coisas diferentes sobre como é que a digital
pode ou deve ser interpretado. Então, esse papel de vocês da NPD em dar guidance, né, dar orientação, indicar o norte correto na interpretação desses pontos mais nevrálgicos e sensíveis é super importante. Então, tem coisas do tipo, acabei de ouvir dizendo que mecanismo de verificação etária para todo e qualquer produto ou serviço que seja oferecido de maneira online e para qualquer faixa etária. Então, é preocupante, né? A gente ouvir coisas dessa natureza. Então, o papel da NPD de vocês é assim extremamente relevante para dar essa orientação, até mesmo não só na forma para o negócio, né, das empresas e dos fornecedores, mas para que haja uma conscientização de que há um norte que deve ser observado na interpretação das regras do ECA digital. Esse, por exemplo, mecanismo de verificação etária, eu fiquei assustado, que eu falei assim, não é possível. Eu estou lendo outra lei que não é a mesma de quem está falando. Mas, enfim, desculpa, Marcelo, ter interrompido, mas era só para agradecer o Davi e fazer esse comentário, que é importante que vocês falem e falem bastante. Obrigado, André. E até ligado a isso, eu ia trazer esse exemplo do ibrac.net para descontrair no início, e eu não trouxe justamente por esse tipo de preocupação, sabe, André? Todo o site agora, enfim, acho que são. E eu não trouxe justamente para não misturar as coisas mesmo, porque eu realmente acho que a gente tem que entender, acho que o âmbito de aplicação, acho que assim, é essencial para todo mundo entender. Acho que está todo mundo tentando entender ali, né, o que que é esse acesso provável, como é, mas acho que nesse momento a gente está muito com postura de gente, estamos escutando, conversando, aprendendo, estudando, recebendo subsídios, do que é propriamente apontando caminhos, que seria precoce demais da nossa parte sair apontando caminhos com uma lei na sua primeira infância. Perfeito. De novo, Davi, super obrigada. A gente fica à disposição aqui para outras conversas. E bom dia para todo mundo, pessoal. Tchau, tchau.